Olá a todos, eu sou Matheus Castro. E eu sou Marcos Castro e nós somos os Castro Brothers. E estamos aqui no canal Copag para falar de um jogo que todo mundo já jogou, seja na faculdade, seja num bar, seja entre amigos. Eu estou falando de que jogo, Matheus? Truco Paulista. O truco, senhoras e senhores, o truco, assim como a sueca é originário da Suécia, o truco nasceu da Turquia. No truco, senhoras e senhores, se utiliza um baralho, e é claro que você vai usar o baralho 139 da Copag. Neste baralho, você exclui 8, 9, 10 e coringas. Uma partida de truco pode acontecer entre duas duplas ou dois trios. O truco gira em torno de uma figura muito importante, que é a figura da manilha. A manilha é tipo o trunfo na sueca, o coringa na cacheta. A manilha mais fraca é do naipe de ouros, que pode ser chamada de ouros, pica-fumo ou mole. A segunda manilha é do naipe de espadas, então é espadas ou espadilha. A terceira manilha é do naipe de copas e pode ser chamada de copas, copeta ou copilha. E por último, a manilha mais forte, que é de paus, que é paus, gato ou zap, vai de zap. Em ordem de força, a manilha de paus é a carta mais forte. Depois vem seguida da manilha de copas, depois da manilha de espadas e por fim a manilha mais fraca é a manilha de ouros. As demais cartas são mais fracas que as manilhas. E em ordem também decrescente de força nós temos o 3, que é mais forte que o 2, que é mais forte que o as, que reis, que valete, que damas, que 7, 6, 5 e 4. Como é que é feita a distribuição das cartas? Uma pessoa é escolhida para distribuir as cartas e ela distribui para cada jogador 3 cartas. Após essas distribuições, ele vai pegar mais uma carta e vai virar. Esta carta é chamada de vira. É o vira que vai determinar a manilha, pois a manilha é exatamente um valor acima do vira. Exemplo, se eu tenho um 4 aqui, a manilha vai ser o 5. E aí você vai ter 4 manilhas. Você vai ter primeiro a manilha, o 5 de ouros, que é o mais fraco, seguido do 5 de espadas, seguido do 5 de copas e por fim a manilha mais forte, que é o 5 de paus. Ah, uma coisa importante, hein? Antes de você distribuir as cartas, você tem que dar as cartas para o seu adversário à esquerda, para que ele corte. Se ele não cortar, os outros jogadores podem pedir para voltar tudo, se ele pode olhar ali que a carta dele não está boa, mas ele vai ter a razão porque você não passou a carta para o seu adversário à esquerda cortar. Então fica atento. O truco é disputado em mãos. Inicialmente, cada mão vale 1 ponto e ganha quem conseguir 12 pontos. Com a manilha definida e todos os jogadores com suas 3 cartas na mão, o jogo começa. A mão é dividida em 3 vasas e em cada vaza, cada jogador coloca uma de suas cartas na mesa e o jogador com a carta mais forte vence a vaza. Quem ganhar 2 dessas vazas ganha a mão e marca 1 ponto e uma nova mão se inicia. Se houver empate na primeira vaza, quem ganhar a segunda vaza já ganha a mão toda. Havendo empate só na segunda vaza, ganha a mão quem ganhou a primeira vaza. Havendo 2 empates, ganha a mão quem ganhar a próxima vaza. Agora, se tiver 3 empates nas 3 vazas, se não tiver nenhuma trucada, essa mão não vale nada. Agora, se tiver tido alguma trucada, a equipe adversária, ou seja, a equipe que foi trucada, ganha 3 pontos nessa mão. Até aqui o jogo tá fácil de entender, de acompanhar, tranquilo. Mas agora é que o bagulho vai esquentar. Truco! Pois é, basicamente isso. Você, a qualquer momento do jogo, você pode pedir truco. E o que é pedir truco? Ao ser trucada, a dupla ou trio adversário tem direito a 3 ações. A primeira, mandar cair, aí a mão passa a valer 3 pontos. A segunda, pedir 6, e aí a mão passa a valer 6 pontos. Ou fugir, e aí a dupla que trucou, ou seja, que pediu o truco, leva 1 ponto. Ao optar pela segunda opção... 6! Isso, essa aí. A dupla trucada agora passa a dupla que trucou 3 novas ações. Primeira opção, mandar cair. A mão passa a valer 6 pontos. Segunda opção, pedir 9. A mão passa a valer 9 pontos. Ou terceira opção, fugir. A dupla que pediu 6 leva 3 pontos. E se continuar na segunda opção, 9! aí a dupla que pediu 9 passa para a dupla que pediu 6, mais 3 opções. Primeira opção, mandar cair, aí a mão passa a valer 9 pontos. Segunda opção, pedir 12, aí a mão passa a valer 12 pontos. E terceira opção, fugir, e a dupla que pediu 9 leva 6 pontos. E por fim, se eles escolherem a segunda opção... Nossa, não gritou. E aí eles têm
2 opções. Primeira opção, mandar cair, e aí a mão vale o jogo. E segunda opção, fugir. A dupla que pediu 12 leva 9 pontos. Como foi dito, ganha o truco quem chegar a 12 pontos. E aí, quando uma dupla ou trio chega a 11 pontos, acontece uma coisa especial no truco. Acontece a mão de 11. Na mão de 11, quando a equipe tem 11 pontos, ela tem o direito de olhar as cartas das pessoas da sua equipe para decidir se vai ou não participar desta rodada. Se eles aceitarem participar, esta rodada passa a valer automaticamente 3 pontos. Se eles desistirem de participar, se eles olharem e acharem que o jogo deles não está tão vantajoso, aí eles podem pedir para sair e o outro time ganha 1 ponto. Resumindo, na mão de 11... Truco! Você não pode pedir truco na mão de 11, Não? Matheus. Não, você pedir truco, a outra equipe ganha 3 pontos automaticamente. Hello, darkness, my old friend. E quando as duas equipes têm 11 pontos, temos a mão de ferro. Na mão de ferro, você não pode ver as cartas do colega, no caso da sua equipe. Truco! Não, ainda não pode pedir truco. Não. Tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas quando é que você pode pedir truco? É muito importante a comunicação entre as equipes, entre a dupla ou o trio. Por quê? Porque quando uma pessoa fala truco, o que vale é a primeira coisa que foi dita. Então, mesmo que o outro discorde, falou truco, tá falando truco. Mesma coisa na mão de 11. Quando o cara resolve jogar a mão de 11, também tá valendo o que foi dito. Para não correr o risco de falar alguma coisa antes de uma decisão, você pode utilizar o quê? Os sinais. Você tem várias formas de se comunicar com o seu parceiro. Você pode usar alguns códigos que já são comumente conhecidos, como também você pode inventar os sinais para você deixar a dupla um pouquinho mais antenada. Bom, essas foram as regras e espero que você tenha entendido. Boa diversão para você e não deixe de ver as regras de outros jogos para você também aumentar o seu leque de opções aí no carteado, na diversão para toda a sua família. Eu sou Marcos Castro. E eu sou Matheus Castro. Nós somos os Castro Brothers. E este é o canal Copag.